Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos temas que a gente vem falando nas últimas 4 semanas. Então, nós falamos sobre a imaginação, como é importante nós renovarmos nossa imaginação, os pensamentos, como é importante a gente transformar a nossa mente, as nossas emoções, como é importante a gente sujeitar nossas emoções aos princípios da palavra de Deus, sobre visões e sonhos, que é uma das formas que Deus fala conosco. E hoje nós vamos ver povos, outros povos. O que isso tem a ver? Então, tem a ver que nas 4 semanas anteriores a gente estava cuidando de nós. Por que que a gente quer ser uma pessoa melhor para servir a Deus melhor? E agora, como é que a gente vai servir? Então, vamos servir quando nos relacionamos com outras pessoas, com outros povos, quando estamos na comunidade. Então, por isso vem esse outros povos, né? Qual que é a função disso? Então, primeiramente, vamos começar com o significado do povo. É o conjunto de pessoas que falam a mesma língua, têm costumes e interesses semelhantes, história e tradições comuns. A diferença entre povo e nação é que nação está associado a um território e a um governo. O povo muitas vezes não tem um território próprio, com governo e comando próprio. Então, dentro de uma nação, existem vários povos, como é o caso do próprio Brasil, tem os povos indígenas. E em muitas outras nações vivem outros povos, e muitas vezes eles são discriminados. No exemplo do Irã, né, existem muitos curdos lá, e eles vivem, né, dentro de um país, dentro de uma nação, que é um povo mais um território, mas no qual eles não têm o controle, o comando, eles não são considerados perfeitamente como cidadãos. Bom, então, eh, a gente vai falar nós e os outros, para você ver como Deus vê. Então, em Ezequiel 33:11 diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, o que isso está falando? Que Deus não faz acepção de pessoas, que todas as pessoas que estão sobre a terra é alvo do Senhor, é alvo de Deus para serem salvos, para serem convertidos. Então, Deus quer que todos sejam alcançados. Olha em Deuteronômio 28:10, diz assim: E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Então, Deus quer que todos os povos sejam alcançados. E qual é a finalidade do plano de Deus? Vamos ver aqui em Josué 4:24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, Josué está falando, né, que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, sabendo que ele é forte e para que nós o temamos todos os dias da nossa vida. Então, há uma finalidade no plano de Deus. Ele começou, né, ele criou o homem, depois ele chamou um povo, né, que foi o povo de Israel,
Depois ele trouxe Jesus, e em Jesus todas as nações da terra seriam alcançados. Não precisava mais de ser de um lugar, de ser de uma descendência, de uma etnia. Então, Jesus expandiu para todos o plano de Deus. Todos podem, através de Jesus, serem salvos e alcançados. Em 1 de Reis 8,60, também está escrito: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Olha, Deus ama todos, Deus quer que todos sejam alcançados. Ele não deixa de amar a pessoa porque ela é budista, porque ela é, é do Islã, é qualquer outra religião. Ele quer alcançar a vida da pessoa. Então, ele quer que todos saibam, mas até que ele saiba, a pessoa está vivendo sobre a terra, e Deus é um Deus justo. Ele não vai julgar, condenar alguém que não teve oportunidade de conhecer. Né? Muita gente fala, mas como assim? Vocês acham que só Jesus salva, a pessoa nunca ouviu falar? É lógico que se você acha injusto esse princípio, quanto mais Deus, que é o Deus da justiça, então, para ele vai considerar todas as condições nas quais a pessoa vive. Ele olha um todo, ele não vê a aparência, como a gente já viu lá no dia que a gente falou das emoções, né? Deus vê o coração. Então, desde o templo que Salomão construiu, Deus já via os estrangeiros alcançados. Então, ele tinha um plano, o plano dele tem começo, meio e fim. Então, em 2 Crônicas 6,33 diz: então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Então, isso aqui faz parte da consagração do templo que Salomão construiu, né? Era um desejo do pai, Davi, mas Deus falou: não, Davi, você teve muito sangue, ele foi um homem de guerra, né? Você não vai construir um templo para mim. E a gente sabe também que em Jesus não precisa mais de lugar, de você ir lá naquele lugar para adorar a Deus. Você pode fazer em qualquer lugar, mas aqui ele não quer dizer que não haja comunidade e comunhão de pessoas, mas não tem um lugar na terra que Deus vai falar. Ele vai falar em todos os corações. Então, Jesus expandiu todo o plano e projeto de Deus para todas as pessoas, todos os lugares. Mas aqui dentro do projeto de Deus, da construção desse propósito, desse plano, envolveu a construção do templo. Mas desde a construção, aqui já está falando, conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar. Faze conforme. Então, já está expandindo a todos os estrangeiros que eles podem alcançar suas orações fazendo naquele lugar. Então, Deus já havia enxergado os estrangeiros e os estrangeiros já estavam inclusos no plano de Deus. E ele veio a se confirmar completamente através de Jesus, que ele morreu no nosso lugar, ressuscitou, está à direita do Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, este é o plano, que todos sejam alcançados. E como que Deus vê os povos? Olha só, eu separei 3 versículos que diz assim, Salmos 117:1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Então, o que nós devemos fazer? É louvar o Senhor, todas as nações, todos os povos. Então, aqui eu já antecipei a diferença de nação e povos, né? Ele colocou diferente por causa disso, por causa do território e do governo.
E em Isaías 62:10 diz: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Então, que bandeira é essa? É Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Né? Então, nós vamos anunciar, né? Arvorar é levantar a bandeira aos povos. Em Sofonias 3:9 diz também: porque então darei uma linguagem para os povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. Então, é plano de Deus que todos alcancem, sirvam, invoquem ao Senhor. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser igual, gente. Cada um permanece com as suas línguas, seus costumes, seus interesses, sua história, suas tradições. Isso isso vai continuar, isso é da individualidade de cada um e das características de cada povo. Isso é lícito. Então, as pessoas acham que você vai aculturar as pessoas. Não, você não vai aculturar, você vai servir ao mesmo Deus, mas da sua forma, da sua maneira. E isso a gente já vê hoje. Olha, os etíopes adoram a Deus de uma forma, eles têm um tipo de vestimenta, um tipo de música, de tom de louvar a Deus. Isso tudo é a multiplicidade da sabedoria de Deus que se manifesta no meio da igreja. Então, a diversidade, a multiplicidade de costumes, de interesses, de tradições, tudo isso continua. Você vai louvar a Deus, você vai adorá-lo, você vai servi-lo da forma com a qual você foi socializado, você foi ensinado. Então, isso mantém no plano de Deus. Então, é uma falácia o inimigo mesmo falar, que eu chamo, né, o chifrudo, que a gente, como crente, quer acabar com a cultura dos povos, com a particularidade, de modo algum. De modo algum. Então, não há duas pessoas iguais. Deus criou cada um é uma pessoa, cada um tem sua característica. E imagina um conjunto de pessoas dessa formando um povo, eles têm seus princípios, sua cultura, seus interesses, costumes, tradições, suas línguas. Imagina, só os indígenas brasileiros são mais de 200 línguas. Gente, isso não vai mudar. Cada povo vai servir a Deus da sua maneira, mas vão servir ao mesmo Deus, a Jesus, mas com tudo o que ele sabe, com toda a história, cultura, socialização. Então, o Senhor é assim, ele é diverso, nunca. Ele quer que as pessoas sejam iguais. Você vai servir o mesmo Deus, mas as pessoas são diferentes, os povos são diferentes, e isto continuará a ser. A justiça que vem da fé é para todos. Então, em Romanos 9:30 diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, olha só, e os gentios eram os outros, né? Era o povo de Israel, quando Deus, né, estava cumprindo o seu projeto, o seu plano, ele separou um povo. Depois, ele estendeu isso através de Jesus. Mas, então, os gentios eram aqueles que não eram os judeus. E aqui a pergunta é explícita. Quer dizer que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, a justiça que é pela fé. Então, a justiça de Deus não é porque você vai mudar o seu comportamento, você vai mudar a sua cultura, vai mudar o seu jeito de ser. Não, a justiça é pela fé. Se você crê em Jesus, você vai alcançar essa justiça. Então, Deus está estendendo a todos os povos, a todos os gentios. Deus, né, expandiu. A justiça é pela fé. Então, a gente viu lá atrás que ele quer que todos adorem a Deus, o louvem. E qual que é a nossa atitude em relação ao louvor e canto?
Olha só o que está escrito em 1 Crônicas 16:8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Então, os povos continuam. Os povos não. Se fosse para ser um povo só, não teria essas referências a povos diversos, a todos os povos, né? Então, o Senhor quer que. Já está falando de coisas que seria interessante, importante e faz parte da vida cristã. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Então já está dando aí uma dica de qual é o nosso propósito, né? Em Salmo 9:11, cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Então é para ser anunciado os feitos do Senhor. Em Romanos 15:11 diz, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Então os povos continuam existindo. Eles vão louvar a Deus, mas cada um do seu jeito. E como nós falamos em justiça, né? Antes, que a justiça é pela fé. E como será o juízo que o Senhor exercerá? No Salmo 9:8 diz, ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. É o que eu falei antes. Gente, se aquele povo não foi alcançado, não conhece Jesus, não teve oportunidade de ouvir, é claro que o Senhor vai julgá-lo de forma diferente, vai ser reto, vai ser justo. No Salmo 67, do verso 3 a 5, diz assim, bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Então, Deus é justo. Deus, ele é um Deus de equidade. Então, ele, né, vai alcançar a todos os povos com essa equidade, com essa justiça. No Salmo 97:6, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Então, se nós, seres humanos, que, como diz a palavra, e nós já vimos lá quando tratamos do pensamento, que os pensamentos do Senhor é mais alto do que os nossos, quer dizer que nós pensamos, ele também pensa, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós percebemos injustiça em querer obrigar as pessoas a serem cristãos, nós já vimos também, não tem jeito de obrigar ninguém. Isso não está escrito na Bíblia, isso são deturpações que os humanos fazem. Mas a Bíblia não tem jeito de você obrigar. Se alguém fez isso na história e foi feito, isso está errado, isso não é de acordo com a vontade de Deus. Ele não tem como obrigar ninguém, ele não quer obrigar ninguém. Está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Não tem jeito. É uma decisão pessoal, só a pessoa pode fazer, ninguém pode fazer por ela. Então, Deus é justo e ele não vai ser outra coisa diferente daquilo que ele é, a justiça faz parte dele. Então, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Então, ele é para todos os povos, é para todos serem alcançados. E agora, o que a gente deve fazer? A gente já viu algumas dicas quando falamos qual a nossa atitude, né? Fazei conhecidas suas obras, anunciai entre os povos, celebrai. Mas agora mais 3 versículos que falam mais diretamente. O Salmo 105:1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecida as suas obras entre os povos. Então,
esse Salmo 105:1 está bastante similar ao 1 Crônicas 16:8, que a gente viu logo atrás. O Salmos 96:3 também diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, nós devemos ser pessoas melhores, né? Renovando a nossa imaginação, transformando o nosso pensamento, porque o pensamento, gente, ele pode ser mudado, modificado. Então, nós podemos transformar o nosso pensamento. O coração, Deus nos fez, nós, né, temos sentimentos, emoções, mas você vai dirigir o seu coração na palavra de Deus. As visões e sonhos, você vai ouvir Deus através disso, ele se dá a conhecer também. Então, tudo isso faz parte de nós, né? Deus tratando com o indivíduo. Mas nós vamos louvar o Senhor, invocar o seu nome e fazer conhecidas suas obras entre os povos. Então, nós temos uma missão importante, nós temos um propósito maravilhoso. Salmo 96:3, estou repetindo, né? Anunciais entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, aqui, gente, já está anunciando coisas que ficam explícitas nos evangelhos. Em Isaías 12:4 fala: e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Então, uma vez que você conhece Jesus, não é para você ficar para você só. Primeiro, na comunidade você vai compartilhar, você vai crescer também, porque aquilo que o outro vê pode te ajudar a ver. A gente sabe que muitas vezes a gente fica vendo uma situação só de um lado e vem alguém, às vezes nos dá um conselho, nos fala alguma coisa que nos ajuda a crescer. Então, em comunidade, a gente cresce. Para quê? Para levar o Senhor a todos os povos. É o que está dizendo aqui a Bíblia, né? E o que nós alcançaremos? Olha só, em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então, há um propósito, há um alcançar, há um objetivo, e nós vamos chegar com confiança ao trono da graça, para que a gente alcance misericórdia, né? E sabemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e isso é a razão de não sermos consumidos, né? Porque nós, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o Senhor está conosco todo o tempo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Em Hebreus 10:36 também está escrito: porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, há uma promessa, há um sonho, há um objetivo, há um alvo. E a gente precisa de paciência também para seguir esse caminho, né? A gente vai crescendo individualmente, vai convivendo na congregação, está escrito, né? Não abandoneis a vossa congregação. Quão importante é viver, ter amigos, estar ao lado, contar com as pessoas nos momentos difíceis. E o Senhor está falando aqui, tudo isso, né? Ele nos quer pessoas melhores para servirmos a Ele melhor, servirmos com o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, na medida que a gente vai se conformar à palavra de Deus, ser pessoas melhores para Deus mesmo e servir aos povos, às pessoas, aos outros, né? Por isso eu disse aqui, outros povos, né? É algo além de nós. Então, não é só
a gente melhorar, para ficar legal, para ser bacana, para todo mundo achar a gente legal. É para um alvo, é para um objetivo. E nesse objetivo, nós também vamos alcançar a promessa, vamos alcançar misericórdia ao caminhar no sentido de cumprir este propósito, este alvo. E agora vamos ver quem serão os alcançados. Olha só em Apocalipse 7:9, confirmando tudo aquilo que a gente já falou hoje. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha, a gente viu até agora que ele quer alcançar todos os povos e nações. E agora, se porventura alguém não alcançar a ser uma nação, a ter um território, ele está incluso aqui, porque depois destas coisas, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Esta é uma visão que João teve, né? E nós vamos o que? O Senhor vela pela visão dele, né, pela palavra dele. Nós também vamos velar pela visão, aquela que nos foi revelada particularmente e aquela que já está revelada através da palavra de Deus. Porque aqui tudo que a gente viu é o propósito de Deus, quer que os povos sejam alcançados, quer que a gente faça conhecidas as obras dele, que a gente anuncie entre os povos seus feitos, que a gente celebre ao Senhor, que a gente louve ao Senhor, que a gente se alegre e regozije nele, que a gente faça notórios feitos, que a gente conte quão excelso é o nome do Senhor, e nesse caminho, nesse processo, a gente vai alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, então nós não estaremos sós. A gente precisa de paciência, né? Porque para alcançar a promessa. E que promessa é essa, gente? Que coisa maravilhosa e tremenda. O que o Senhor nos convida a fazer. Em Mateus 28, do verso 18 a 20, está escrito: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, gente, a gente passou aqui por vários versículos, né? Desde o começo da Bíblia, né? Com Êxodos, e fomos caminhando, até chegar palavras de Jesus. Então, gente, é maravilhoso. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E o que ele quer que a gente faça? Que a gente vá e faça discípulos de todas as nações. E o que a gente viu antes, João, ele está falando que do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus. Então, lá está falando todos povos, línguas, tribos, nações. Então, é maravilhoso. E aí, continuando, né, no mesmo sentido, em Marcos 16:15 diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, há uma comissão. Né? Esses versos são conhecidos como a grande comissão. Então, o Senhor nos tem chamado para isso. É claro que todo o cuidado com o seu ser, com a sua individualidade, com a sua imaginação, seu pensamento, seu coração, suas visões e sonhos, é para um alvo também, para que a gente vá ide a toda, né? A toda criatura, a todos os povos, e fazer discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8 também está escrito:
mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o que Jesus falou ali em Mateus é que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Através de quê? Através do Espírito Santo de Deus. Quando a gente aceita Jesus, o que acontece? O nosso espírito é recriado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui, quando recebermos a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós, aqui é antes de Jesus subir aos céus, né, ser ressurreto, nós seremos testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós não estamos sós. O Espírito Santo está ao nosso lado, ele é o nosso ajudador. É algo maravilhoso. E em Apocalipse 5:9 também está escrito, né, que e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Então é extraordinário, gente. Então, o que eu queria deixar para a gente refletir essa semana, que a gente buscar ser uma pessoa melhor, renovando, né, nossa imaginação, transformando o nosso pensamento, dominando, né, os nossos sentimentos, nos, nos assim, crescendo, né, diante de Deus, aprendendo diante dele, através da comunhão, da palavra, da oração, do jejum, de todas as formas com as quais Deus se comunica conosco, através de visões e sonhos, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Para quê? Para ir e fazer discípulos. Então, gente, buscar ser uma pessoa melhor não é o objetivo final da nossa vida. Faz parte, a gente vai junto. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós e vai nos acudir, vai nos conduzir em cada passo. Então, a gente não precisa assim, só depois que eu me tornar uma pessoa melhor que eu vou falar de Jesus. Não, gente, você aceitou Jesus agora, você já é capaz de levá-lo a outra pessoa. Isso é extraordinário, porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Então, não é saber por saber, não é melhorar por melhorar, para agora eu sou uma ótima pessoa e depois eu vou fazer isso. Não, é junto e misturado, gente. É você ir caminhando, né, na vida, no processo, e aí você vai sendo uma pessoa melhor e vai levando isso aos outros. Então, eu acho fantástico, porque o plano de Deus, ele se adequa, não é que se adequa, nós percebemos, mesmo todos os estudiosos, né, da sociologia, né, os modelos de funcionamento, né, que os pais da sociologia, Marx, Weber, Durkheim, e hoje tantos outros sociólogos modernos, eles veem uma forma, mas isso já está lá. Eu entendo assim, né? Deus está falando do ser individual e do ser em coletividade, na comunidade, entre os povos, da convivência com os povos, respeitando suas próprias culturas, suas próprias línguas. Você vê que ele não, né, na visão final de João, ele não falou, é só um povo. Não, toda tribo, língua, povo, nação. Então, ele quer que todos sejam alcançados. E, para isso, nós somos a voz de Deus aqui na Terra. Assim, do ponto de vista prático, né? Deus fala com pessoas em sonhos, visões, há milagres, há relatos na China, no Irã, em todos aqueles países que tem povos dentro e pessoas não alcançadas, Jesus fala diretamente. Mas a forma mais prática dele ser
espalhado, é através da nossa boca, né. Então, não vamos ter isso por pouca coisa. É um alvo, é um projeto e Deus está ao seu lado. Eis que nunca, jamais te abandonarei. Estarei convosco todos os dias. Então, gente, vamos refletir essa semana e, sabe, a conversa com o outro pode começar assim: "Você conhece Jesus?" Já é suficiente para iniciar uma conversa, né, sobre Jesus. Então, gente, muito obrigada. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada, Deus os abençoe. Amém.